Patucci, você matou Jacir Potrick? E ele responde, não. Após 5 meses do sumiço de Jacir Potrick, o Ministério Público elucidou finalmente o caso na manhã desta quinta-feira. Para o Ministério, Potrick pode ter sido morto por asfixia, mas o cadáver ainda não foi encontrado. O denunciado deve responder por homicídio triplamente qualificado. Na manhã de quarta-feira, o promotor de justiça do Ministério Público de Encantado, André Eduardo Prediger, realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre o caso de Jacir Potrick. A coletiva, que foi marcada para as 11 horas da manhã, iniciou após uma conversa do promotor com uma família de Potrick, que também esteve no Ministério Público. Durante a entrevista, Prediger falou sobre sua conclusão no caso Potrick. Tive que me fazer a pergunta, e durante essas noites todas, esses 10 dias, eu tive que me fazer essa pergunta. Foi ele ou não foi? Essa era a pergunta. Foi ele ou não foi? Existem elementos, existem indícios, fora do exame de corpo de delito, que não há nos autos, mas existem elementos, existem indícios, existem provas. Eu me convenci como promotor de justiça, experiente, vergastado já de tanta batalha aí fora, que foi ele, e a resposta é positiva. Foi ele. Foi ele. O promotor conta que analisou com detalhes o comportamento do denunciado. Prediger acredita que ele tenha agido com frieza. Os contatos que eu tive com ele pessoais, tá? E bem como todo o arcabouço de informações que eu tenho no inquérito, agora processo, dão conta de ser uma pessoa extremamente fria, tá? Eu achei ele assim realmente com atitudes indiferentes para com o crime que praticou. O fato de continuar convivendo ali, enquanto não era suspeito ainda, com a família da vítima, né? De fazer reuniões com a família da vítima, no sentido de reforçar a segurança do condomínio em que residiam, a dificultação da investigação que a polícia me narra que ele passou a tentar fazer, no sentido de não entregar determinadas filmagens, documentos. Tudo que eu tenho dele até o presente momento dão conta de ser uma pessoa extremamente fria, calculista e indiferente para com o crime que praticou. O promotor também fala sobre o depoimento da família, que segundo ele foram mudados. O que eu posso te dizer é que familiares, num primeiro momento, deram um depoimento e num segundo momento o modificaram. Isso é um fato. No primeiro momento falaram coisas que contradiziam a fala do então investigado, e num segundo momento voltaram ao inquérito e deram depoimentos que aí fechavam com o que ele dizia. Por que fizeram isso? Aí fica a conclusão de cada um. Eu tenho a minha conclusão, mas eu não vou externalizar porque seria uma conjectura. O promotor recebeu o inquérito no dia 1º de abril e conta que analisou as provas com muito cuidado. Eu consegui analisar as provas com muita imparcialidade, né? E quando eu me convenci do fato de que sim, que foi ele que matou, que foi o Patucci, eu não conseguiria dormir tranquilo se eu não fizesse a denúncia dele. Eu tinha que fazer. Mesmo que talvez, por um lado, fosse tão fácil quanto arquivar o processo, dizer que não tem corpo, não existe homicídio sem corpo. Então eu tive que pesquisar jurisprudência, doutrina, enfim, deu bastante trabalho, mas mostrando que sim, que existem casos em que um homicídio pode ser processado mesmo sem o corpo da vítima, tá? Porque seria coroar o criminoso que matasse, ocultasse o cadáver, tá? E a partir daí não seria processado, a partir daí, que é o caso dos autos. Vamos lembrar do caso do goleiro Bruno, que é idêntico, caso Elisa, caso Bola, é um caso idêntico. Sumiram com o corpo, né? Não tinha exame de corpo de delito direto e mesmo assim foram presos, processados e condenados. Eu espero que aconteça a mesma coisa no caso dos autos. Em denúncia entregue no Fórum de Encantado, Prediger pede a prisão preventiva do denunciado
por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. E basicamente isso, ele está sendo acusado a partir desse momento de homicídio triplamente qualificado, por asfixia, o que se pode concluir a partir do momento que não tem sangue, nem restos, nem DNA, nem couro cabeludo, nada dentro do local do crime. Motivo torpe, que é aquele motivo do desentendimento entre eles que havia e que já os fazia quase inimigos, né, mesmo que morando no mesmo condomínio. E também o recurso que impossibilitou a defesa, porque toda a cena do crime dura menos de 1 minuto. Eles coabitam dentro do quiosque onde acontece o crime menos de 1 minuto. Não dá tempo de discussão, não dá tempo de briga, não dá tempo de contenda. Não houve uma briga ali dentro, não houve uma discussão. O que houve foi um apanhamento de surpresa, provavelmente pelas costas, inclusive, né? Se imagina que a asfixia tenha sido desta forma, ou inclusive desta forma, né? Seria pelas costas. Tá? E o que qualifica o crime de homicídio. Então ele está sendo acusado de homicídio triplamente qualificado e mais o crime de ocultação de cadáver. E todos sabemos que este corpo, e hoje a gente já fala em restos mortais, né? Porque pela passagem do tempo, nunca apareceu. Essa família aqui nunca pôde sepultar o seu parente. O caso do sumiço de Potrick foi um dos mais comentados em 2018, não só na comunidade de Antagorda, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Jacir Potrick, que era gerente de um banco no município de Antagorda, está desaparecido desde 13 de novembro de 2018. A última vez que Potrick foi visto foi no quiosque do seu condomínio, local onde ele e mais 2 amigos dividiam residências. Um deles, o denunciado do caso. Em janeiro, o denunciado chegou a ser preso, mas foi solto 8 dias depois. E ainda na tarde desta quarta-feira, a juíza do Fórum de Encantado, Jaqueline Bervion, não acatou o pedido do Ministério Público, que deve recorrer nos próximos dias.